Eu vou gravar esse vídeo aqui para ver se eu consigo ajudar o pessoal a entender como é que funciona a parte matemática da epidemia e como é que a gente consegue modelar as variáveis para mostrar que, na verdade, é super não, mas é bem simples essa parte de isolamento, porque que o isolamento funciona e tal. Então vamos pegar aqui o modelo que eu fiz para ficar fácil de entender. Aqui a gente tem, esse aqui é um programinha, né, que a gente consegue modelar equações e resolver elas e traçar gráficos. Enfim, esse n igual a 1 é a população que a gente tem. Então 1 é 100%, 0 é 0, nenhuma pessoa. Então aqui é 100% da população que a gente consegue infectar, né? E a gente tem três variáveis principais, que são os infectados, os suscetíveis para ter infecção e os recuperados, que é quem se curou ou infelizmente veio a falecer. Então a gente tem 0,01 para começar, né, primeiro infectado, vamos dizer assim, 0,99 todo o resto da população que é suscetível a ser infectado, e aqui 0 nos recuperados, não tem ninguém curado ainda. Aí, além dessas três variáveis, a gente tem parâmetros, né, que é a taxa de transmissão, a taxa de recuperação e o tempo, né, que a epidemia vai transcorrendo. Então aqui a gente tem a taxa de quantas pessoas passam uma para outra e aqui mais ou menos o tempo que elas levam para se curar. Disso, só para explicar a vocês, a gente gera três equações diferenciais aqui, que tipo aqui explicando rapidamente aqui é a equação dos suscetíveis, que é negativo da taxa de transmissão vezes os suscetíveis vezes os infectados. Que o que quer dizer isso aqui? Quanto mais infectados na taxa de transmissão, menos suscetíveis, né? Por isso que é negativo. Aí aqui nos recuperados é a taxa de recuperação vezes os infectados, é o número de infectados que vão se curando. E aqui nos infectados a gente tem a taxa de transmissão positiva vezes os suscetíveis vezes os infectados, para ir aumentando o número de infectados, menos os recuperados, né? Que é a mesma fórmula daqui, só que negativa. Nisso a gente faz as soluções das três equações e traça as linhas no gráfico aqui. Que a gente tem assim, eu botei a cor azul para os suscetíveis, que é quem pode pegar, vermelho para os infectados e verde para os recuperados, que é quem está se curando. Então agora que a gente tem as taxinhas aqui, vamos fazer o tempo passando, para vocês darem uma olhada. Estou deslizando aqui, vocês estão vendo o que, que vai acontecendo. Ó. Conforme o tempo vai passando, vai aumentando o número de infectados, vai diminuindo o número de pessoas suscetíveis a pegar e depois de um tempo eles vão se curando, né? E aí, quanto mais pessoas vão se curando, vai diminuindo a taxa de infectados e ninguém mais pode pegar, né? Assumindo que não se pega esse vírus duas vezes. E o que acontece? Essa curva vocês estão vendo bastante, né? Todos os gráficos que tem nas notícias e que eu mesmo venho mostrando. Aí tem o que pode achatar essa curva, o que pode dar um acalento para o sistema de saúde? É mexer nesses dois parâmetros aqui. Vamos pegar a taxa de transmissão. Se eu baixar ela, olha só, vai achatando a curva. Vocês conseguem perceber, né? Até um ponto que a gente tem aqui um percentual da população. Claro que aqui eu estou botando só parâmetros aleatórios, né? Não é nenhum país, não é Brasil, não é nada, é só para o pessoal entender, para vocês entenderem. Aí se eu pegar e deixar a taxa de transmissão assim, o único outro jeito que eu consigo diminuir a curva é aumentar a taxa de recuperação, a taxa de cura, ou seja, um remédio, alguma coisa que faça as pessoas se curarem mais rápido. Aí eu tenho aqui, ó. Vocês vão vendo que os infectados vão baixando. Inclusive, com a taxa de cura, vai ter gente que nem pega, ó. Tem gente que fica suscetível não zera, e os infectados aqui zeram. A mesma coisa pode vir a acontecer se a gente isolar mais as pessoas. Então vamos pegar assim, o que influencia na taxa de transmissão? Aí a gente tem, principalmente, assim, a gente acha que pode ser, alguns falam que a temperatura influencia, alguns falam que o costume das pessoas se beijar e se abraçar influencia. São tudo coisas que a gente não tem controle. Agora, uma coisa que a gente tem controle é o isolamento. Então vamos pensar, vou fazer um isolamento vertical e vou isolar um pouquinho das pessoas. A gente baixa um pouquinho aqui. Vamos baixar aqui, ó. Ainda não adianta muito.
Aí se a gente fizer um isolamento agressivo, olha só, aí a gente consegue inclusive chegar a um ponto onde a gente consegue ter menos, aqui ó, tão poucos infectados que vai ter gente que nunca vai pegar, por causa daquilo que eles chamam, né, de imunização de rebanho e tal. Mas isso é parte epidemiológica e de virologistas e eu não entendo disso. Estou falando mais da parte matemática mesmo. Então, o que eu queria deixar de mensagem com isso aqui é que para achatar a curva, hoje, o que a gente tem controle? Ainda não tem controle sobre a taxa de recuperação. Então, a única coisa que a gente tem controle é a taxa de transmissão. Vamos baixar essa taxa de transmissão para conseguir achatar essa curva. Valeu, galera. Espero que eu tenha conseguido ajudar um pouco o pessoal a entender. Abraço.